Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, com 52 anos, sou branco, cabelos e olhos pretos, tenho uma estatura alta, estou trajando uma calça jeans e uma camisa polo preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para nossas anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre astrofísica e astronomia. Vamos falar da teoria de Newton, da gravitação universal e das leis de Kepler. Beleza? Vamos lá. A gravitação universal é uma das leis mais importantes formuladas por Isaac Newton, que descreve a força de atração entre dois corpos. A gravitação é responsável por manter planetas, luas e asteroides em órbita. Este conceito revolucionou a forma como entendemos a interação entre os corpos celestes. O enunciado da lei diz assim: declara que dois corpos se atraem mutuamente com força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Dá uma olhadinha aí, ó. A força gravitacional é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Massa grande, força grande. Massa pequena, força pequena. É diretamente proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso, Betão? Que se a massa for pequena, teremos uma força pequena. Massa grande, força grande. Com a distância é o inverso. Distância grande, força pequena. Distância pequena, força grande. Beleza? Vamos seguir. SF é a força de atração gravitacional, é a nossa força gravitacional, que é dado em Newton. G é a nossa constante de proporcionalidade, é a constante de gravitação universal. Ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Esse é um valorzinho que geralmente ele vem nas questões, né, nos dados da questão. Então, geralmente, a gente não precisa lembrar. 6,67 vezes 10 a menos 11. Olha aí, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. M1 e M2 são as massas dos corpos celestes, os corpos que vão se atrair. Massa atrai massa, lembre sempre disso. Em quilograma, e D é a distância entre os centros, não a distância entre as superfícies. Pode existir uma pegadinha em alguma questão, ele dá a distância entre as superfícies, mas ele vai ter que dar a distância do raio também. A gente vai ter que somar nessa distância o comprimento do raio. Ficar esperto nesse detalhe. É sempre a distância de centro a centro. Kepler, né? As leis de Kepler são fundamentais na astronomia e na física, descrevendo o movimento dos planetas no sistema solar. Tais leis aplicam desde a trajetória dos satélites à busca por planetas extrasolares. A primeira lei de Kepler é chamada Lei das Órbitas. Diz o seguinte: cada planeta se movimenta com uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos seus focos. Lembre-se, a elipse não tem centro, a elipse tem foco. Beleza? A forma elíptica da órbita significa que a distância do planeta ao Sol varia durante o seu movimento. Uma hora ele está mais próximo, outra hora ele está mais afastado. Num ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio, periferia do hélio. Imaginava-se que o Sol era uma bola de fogo formada por hélio, que ficava pegando fogo. E distante, afastado do hélio, é o afélio. Então, no periélio eu tenho velocidade máxima e no afélio eu tenho velocidade mínima. Na segunda lei é a lei das áreas. Um raio vetor imaginário que conecta um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Show? Isso significa que a velocidade orbital do planeta
aumenta quando está próximo do Sol e diminui quando está mais afastado. Se ligou aí? A velocidade vai aumentando à medida que o planeta se aproxima do Sol e vai diminuindo à medida que ele se afasta do Sol. Veja como a natureza é perfeita. Como assim, Betão? Se a gente passasse devagar próximo ao Sol, toda a água do planeta ia evaporar. E a gente passa justamente com a velocidade máxima no ponto mais próximo do Sol. A lei das áreas ajuda a entender por que os planetas não se movem com velocidade constante em suas órbitas. Olha aí, áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Beleza? Terceira lei, lei dos períodos. Vamos falar de período, e quando a gente falar a palavra período, já lembra de tempo. Vamos ver aqui a terceira lei. O quadrado do período, T, orbital de um planeta, é proporcional ao cubo da distância média, é o R, que a gente popularmente chama de raio médio da órbita do planeta ao Sol, chamado de raio médio da órbita. Esta lei é fundamental para calcular a distância dos planetas ao Sol a partir do seu período orbital. Aplica-se, então, apenas aos planetas, não apenas aos planetas, mas a qualquer objeto orbitando um corpo maior, como um satélite natural ou artificial, né? Natural e artificial. Então, mostrando aqui a aplicação dela, olha aí. T ao quadrado, R ao cubo. T é o período de translação do planeta em torno do Sol. Planeta 1 e o planeta 2. Ele vai fazer essa relação entre período e raio médio. Quanto maior a distância, maior o raio, maior o período. Beleza? Vamos agora ter uma participação especial. A nossa querida Manu vai ajudar na nossa aula. Professor, é possível existir uma órbita circular ou quase circular? Manu, pode existir uma órbita circular. Vai depender da excentricidade. A excentricidade está mostrada nessa tabelinha que eu mostro para você. O que é essa excentricidade? Essa excentricidade é a distância entre os focos, ok? Está marcado com um pontinho bem discreto aí na sua televisão, né? Na sua telinha. Tem 2 pontinhos. Veja que a Terra tem os 2 pontinhos bem próximos. Quando esses pontinhos são coincidentes, nós temos uma trajetória circular. Veja que é uma trajetória quase circular, mas não exatamente uma trajetória circular. Beleza? Vamos dar continuidade e resolver umas questõezinhas aqui. Acompanha comigo na tela aí, galera. Um planeta é observado descrevendo uma órbita elíptica conforme a figura. Lá vai o planeta. E temos aí os pontos R, O, S, P e Q, ok? A pergunta é a seguinte: qual ponto aí vai ser descrito como o Sol? Qual a posição que provavelmente o Sol vai estar ocupando? O planeta está girando em torno de um Sol. Qual a posição do Sol? A posição do Sol provável é a posição P, que equivale a um foco dessa elipse, né? Já sabemos que elipse não tem centro, elipse tem foco. E o provável ponto aqui focal seria o ponto P. Tranquilo? Vamos agora ver o nosso gabarito. Resposta à letra D. Ok? Então o Sol deve ocupar a posição P. De acordo com a primeira lei de Kepler, a trajetória de um planeta é elíptica com o Sol ocupando um dos focos da elipse, situado sobre o eixo maior. No caso de maior proximidade, nós temos o ponto P. Segunda questão. A consequência dos estudos planetários de Newton o levou à formulação da lei da gravitação universal, que explica a interação entre o Sol e um planeta. Não demorou para ficar claro que essa lei era válida para quaisquer dois corpos podendo ser expressos por F igual a G, M1, M2 sobre R. R é a distância. Show? Seguindo, em que FG é a intensidade da força gravitacional entre os corpos 1 e 2, G é a constante de gravitação universal, M1 e M2 são as massas dos corpos 1 e 2 e R é a distância entre os corpos 1 e 2.
Se a distância original entre os corpos 1 e 2, né, se R é a distância original entre os corpos 1 e 2, ao duplicarmos essa distância, ou seja, quando a gente colocar 2R, a intensidade da força gravitacional entre esses corpos se tornará menor 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes, 32 vezes. Vamos resolver? Então, nós temos aqui a força de atração gravitacional e aqui a nossa nova força de atração gravitacional. Na primeira a gente colocou R, na segunda a gente colocou 2R. Como aqui está ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, R ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado é R ao quadrado mesmo. Vamos separar esse número das letras, então vai ficar 1/4 G, M1, M2, sobre R ao quadrado. Quem é isso daí? Isso aí é o que a gente viu no começo, é a força gravitacional. Então, portanto, a nossa força gravitacional vai ser diminuída 4 vezes. Olha aí, resposta à letra B de bola. Bem, na aula de hoje nós vimos 2 assuntos importantes, a lei de Newton da gravitação universal e as leis de Kepler. Vamos fazer um resumão agora para você? A força gravitacional ela vai ser diretamente proporcional ao produto das massas. Essa é a nossa constante, produto das massas. O que quer dizer isso? Massa grande, força grande. Massa pequena, força pequena. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Veja, se a distância aumentar 2 vezes, a força vai diminuir 4 vezes. 4 vezes, Betão? É, porque é 2 ao quadrado. Beleza? Então, essa força gravitacional vai ser diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não pode esquecer disso. Vamos às leis de Kepler. As leis de Kepler são as seguintes. Lei das órbitas. Os planetas giram em órbitas elípticas, com o Sol ocupando sempre um dos seus focos. Posição mais próxima, velocidade máxima, ok? Velocidade máxima ele é chamado de periélio. Posição mais afastada é o afélio, a velocidade mínima. Lembra sempre que é o contrário. Distância grande, velocidade pequena. Distância pequena, velocidade grande. Show? A segunda lei é a lei das áreas. Se as áreas forem iguais, os intervalos de tempo serão iguais. Áreas iguais é intervalo de tempos iguais. Show de bola? A terceira lei é a lei dos períodos. T ao quadrado, R ao cubo. O que é o T? T é o período de translação de um planeta. Qual é o período de translação da Terra? O período de translação da Terra é de 1 ano, 365 dias. O período de translação da Lua? O período de translação da Lua é de 28 dias em torno da Terra. E R é o raio médio da órbita. Esse raio médio é sempre ao cubo. Então, T ao quadrado, R ao cubo. Esse é um resumão para você aí, nosso querido estudante do Preveste UEA. Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Siga a gente lá. Um abraço. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!